Bitcoin e altcoin recuam, corrigem aí com hoje o fechamento dos contratos de opção nessa sexta-feira. Era natural acontecer e olhe lá, não é pela lua nova que vai chegar e que pode derrubar o mercado, mas sim, era possível e provável haver essa correção pós-corte de juros. A gente vai mostrar algumas coisas que eu estou enxergando aqui que podem ser interessantíssimas e principalmente boas zonas que nós temos que prestar atenção, que o Bitcoin tem que permanecer até o próximo rompimento. Caso ele perca essa zona, aí sim poderemos estar indo para mais uma vez uma oportunidade de entrada antes da alta de final de ano. Fique tranquilo, a alta de outubro e novembro ela vai vir. Tenha só um pouco de paciência. Então vamos lá para o vídeo aí. Você já inscreveu no canal? Não é possível, cara. Ainda quase 40% das pessoas que assistem aqui não estão inscritas no canal. Se tu assiste na TV, faz o login na TV e inscreva-se no nosso canal. Se é no celular, cara, é tão simples. É só colocar, inscrever-se no canal. Fácil. E o YouTube sempre vai estar te mandando uma notificação de que nós acabamos de subir um vídeo novo para você aproveitar as oportunidades, tá bom? Vamos dar uma olhada também nos trades que a gente mostrou no dia de ontem e que deu já para fazer uma grana. Alguns, inclusive, bateram alvos que a gente mencionou. Então vamos lá. Começando aqui rapidamente com o Bitcoin, a gente vai dar uma olhada aqui o seguinte. Vamos lá. Isso é importantíssimo e nós temos que estar prestando atenção aqui. Vamos lá. Olha só. Poderemos estar... Aqui nós temos duas coisas. Uma, nós temos fundos maiores que fundos anteriores. Eu estou no gráfico de tempo diário. Isso é muito bom. Com topos maiores que topos anteriores. Desde esse fundo que a gente fez aqui, onde o Bitcoin chegou a bater 107.300 dólares, dando a oportunidade de entrada quando nós mencionamos essa região dos 107 dólares aí. Tem um negócio no meu olho aqui. Eu sei que tem um olho dentro do olho, mas tem um negócio dentro do meu olho. Então vamos lá. O que é que eu estou enxergando aqui agora? A gente tem, primeiro, nesta formação que nós temos aqui, eu tenho essa LTA de suporte, ok? Que está agora próximo aos 115.300, 115.500 aqui. Que é uma zona importantíssima que a gente tem que observar. Eu vou tirar esse retângulo para a gente ficar com isso aqui mais limpo. Quando a gente olha essa formação, ele ainda não finalizou a possibilidade de alta para vir nessa região do topo deste retângulo de acumulação anterior que nós tínhamos aqui. E essa região, nós poderíamos estar marcando ela como a região dos 120.200 dólares aí, ok? E a outra região que nós havíamos mencionado, eu acho que aqui tá mais fácil. Pronto. Vamos olhar nesse gráfico aqui. Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu apagar. Aqui ainda, olha só, a linha amarela que nós traçamos desde a semana passada continua sendo respeitada de forma maravilhosa aqui, ok? O que é que nós temos nesse cenário atual que temos que observar? Essa região que nós vemos aqui, deixa eu só tirar esses risquinhos, essa região que a gente vê aqui é uma região que poderá evoluir para uma bandeira de alta, aonde você tem aqui um mastro. O ideal é essa posição aqui. Você teria o mastro e o Bitcoin conseguiria segurar os 115.800, que ele pode ainda vir a corrigir, e tentar romper os 120.200. Nesse caso, ele não conseguiria romper e acumularia aqui, não por muito tempo, uma semana. Deste caso, a gente poderia realmente estar vendo aqui
uma formação de uma bandeira de alta para o Bitcoin, ok? Então a gente estaria com esse ponto importantíssimo aqui para ver. E isso seria muito interessante, porque após essa acumulação, aonde os institucionais iriam juntar mais grana, a gente teria então o tão sonhado rompimento do Bitcoin, que neste caso, ele teria que respeitar o mastro dessa bandeira aqui. Se você tem a bandeira nessa zona, ele teria que respeitar o mastro. E isso poderia levar o Bitcoin para, olha só, é incrível, para quanto? 134 mil dólares, que é o nosso topo do Bitcoin projetado desde 2023 que eu projeto esse topo. E não projetei porque eu quis dizer que era esse topo. Não. Através da Fibonacci, nós projetamos esse topo. Então, é um topo matematicamente possível de acontecer. Não é criado da cabeça do Sandro. E mais uma vez, dentro dessa possível bandeira de alta que se forme aqui, a gente pode estar indo nesse ponto. Então, essa é a nossa o nosso primeiro movimento, caso a jogada de xadrez do mercado venha fazer esse tipo de movimento. Falando nessa história, deixa eu... Gente, vocês são muito... Tem uns 2 ou 3 aí que são muito engraçados. Ontem, como o mercado subiu, aí o cara fez questão de mencionar... Errou! Porque eu tinha mencionado que, historicamente, após o resultado de corte de juros do Fed, o Bitcoin tem uma queda. Aí hoje o Bitcoin já começa a cair. Então, gente, deixe de ser apressado. Procurem estudar, entender. E aqui não tem aquela questão de errou ou acertou. Existem sempre 2 possíveis movimentos que nós temos que tomar caso o mercado suba ou caia. É simples assim, gente. A gente mencionou a possibilidade de cair, mas que se não caísse, a nossa ação em uma alta era específica àquela ação que eu mencionei no vídeo. Aí o cara errou! Aí eu até brinquei. Eu digo, rapaz, você é o Faustão agora, é? Tipo assim, não perde seu tempo com isso não, cara. Se tu acha que isso, por exemplo, afeta, não perde teu tempo não. Agora, se você coloca isso, sabe o que é o bom? É que outras pessoas vão lá e respondam. Por quê? Porque isso engaja. Isso faz o nosso vídeo ir para mais cantos, entendeu? Isso ajuda pra caramba. Por isso que normalmente eu respondo, porque eu gosto desse engajamento para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso vídeo está tendo bastante discussão, bastante comentários, bastante coisa, mas procure estudar, cara. Bem, vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso bonde aqui. Então, beleza, esse é um possível movimento. Segundo possível movimento. E aí você tem que estar preparado caso o segundo movimento aconteça. Possível segundo movimento começa com a perda dessa região atual que ele está, ok, aqui, entre os 114.300 e os 118 mil, ou seja, após perder esta região aqui, deixa eu marcar deixa eu pegar essa seta que eu acho que fica melhor para a gente olhar aqui. Após ele perder essa região aqui, dos 114.300, que foi esse fundo aqui, aí, neguinho, você tem que se preocupar. O caba tem que ficar ligado. Por quê? Porque se isso ocorrer, pode ser que ele venha dar mais uma chance para buscar a região aqui de baixo dos 108 mil dólares antes da alta de outubro e novembro. A gente já está muito perto, né, da região que é 6 de outubro, que para mim é a região que eu já vou ligar todos os alertas para a qualquer momento o mercado me mostrar que bateu o topo. De 6 de outubro a 27 de novembro, meu alerta vai estar ligado no extra vermelho para
qualquer tipo de movimento que demonstre que o mercado atingiu o topo. Então eu vou ficar de olho nisso aí, ok? Com certeza absoluta eu vou ficar de olho nisso aí para evitar que realmente eu seja pego de surpresa e deixe dinheiro na mesa, ok? Com essa correçãozinha, acabou. Você já, com esses dados que eu mostrei agora, você já está claro o que fazer caso o Bitcoin venha perder essa região dos 114.400. Aí você já começa, se quiser, armar ordens de novas entradas no Bitcoin, ok? Sigo com as minhas ordens aqui para baixo, montada. Se não pegar agora, não tem o menor problema, em 2026 pega. Eu já estou com muito lucro para poder tá me preocupando com isso. Inclusive, voltando para o Ethereum, né? Eu tô para, ainda não recomprei, eu tô para recomprar. Tenho ordens aqui abaixo novamente dos 4.395, que é essa região aqui de baixo, ok? Essa região dessa linha roxa é a região aonde eu vendi praticamente 80% dos meus etéreos. E cara, tipo, isso para mim é muito lucro. É que, lembra que eu falei no vídeo de ontem? A turma tem que se ligar no seguinte: a régua que mede os meus investimentos, o meu preço médio e quando eu devo tirar lucro é bem diferente da régua de muita gente. Olha só, eu vou dar um exemplo de compras de Ethereum que eu fiz, que na verdade não são bem compras, são Ethereums que eu ganhei muitas vezes adicionado pela mineração que eu fazia aí. Do mesmo jeito que eu mostrei ontem, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui. Olha só, tenho compra, a primeira compra que está aqui, deixa eu ver, que está adicionada aqui. Pera aí, deixa eu colocar aqui porque tem muita transação para ver se eu consigo colocar para vocês verem aqui. Ok, acho que agora vai. Pronto. Olha só, eu vou tentar chegar na primeira compra que eu fiz de Ethereum aqui. Ou pelo menos a primeira entrada de Ethereum na minha carteira, para vocês terem uma noção. Aqui é bastante, cara. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Lembra que quem é mais antigo no canal sabe que eu já mostrei os meus DCAs de Ethereum, mas olha só, eu vou mostrar aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? Vê se dá para você ver aí, ó. Olha só. 28 de dezembro de 2018, olha aí, 2 Ethereums eu adicionei e olha quanto que eu gastei, cara. $232 para comprar 2 Ethereums. E aí você vai poder ir vendo aí, ó. Tá vendo? Aqui, essa entrada aqui é entrada normalmente de mineração. Ok? Essas entradas assim. E olha o preço do Ethereum quanto tava. Ó. Aí você vai colocando aí. Olha essa compra de Ethereum aqui, gente. 13 Ethereums. Tu lembra dos 15 Ethereums que eu mostrei lá na Aave? Olha aí, ó. 13 Ethereums. Olha quando foi comprado isso, ó. Em março de 2019, ó. Por $1.700 aí eu fui comprando. E aí tem várias compras pequenas aqui também que eu ia fazendo quando eu ia recebendo a mineração. Deixa eu ver se eu acho alguma outra maior aqui. Mas a maioria aqui foi entrada de mineração que era meio Ethereum. Que eu ia colocando aí, ok? Então, tipo assim, quando você olha esse tipo de investimento, cara, sabe que é ter Ethereum a 100 conto na carteira? Então, vender a 4 mil e pouco como eu vendi, cara, foi fantástico o lucro. Mas bem, vamos seguindo aqui que o que importa para vocês não é o que eu fiz com o meu dinheiro, né? É o que vocês querem fazer com o de vocês. Então vamos lá, no caso do Ethereum,
qual é a observação aqui? Ok? Ele não está naquela bandeira, ele tem uma bandeira de alta sendo formada aqui, que não é tão grande, ok? Aqui, se a gente for olhar nessa região, o que poderá levar o Ethereum aqui para a região de quê? 6.800, 6.700 mais ou menos, o que é muito bom, né? O que é muito bom. Só que para isso acontecer, ele tem que manter a mesma estrutura do Bitcoin em termos de acumulação e não perder os 4.000, eu vou ser mais exato, e não perder os 4.257. Enquanto ele mantiver acima dos 4.257 aqui, a gente está safe para o Ethereum ter a alta. Então, o que é que você tem que observar? Caiu dessa região, ainda em setembro, poderemos ter a chance de realmente ter uma nova entrada mais baixo para a gente surfar uma alta maior. Mas, cara, caiu desse valor a partir de 10 de outubro para frente, já fica de olho, porque provavelmente já é a reversão e poderemos ter feito topo no mercado. Essa é a minha visão, é como eu vou projetar o meu movimento caso o mercado faça esse movimento contra o meu dinheiro, ok? A gente mostrou ontem aí a VAX, olha só, foi exatamente lá no nosso alvo, 35,69. Depois a galera fica com aí, ó. Volta os vídeos atrás quando eu mostrei, principalmente quem é membro Tor, que a gente analisou o ponto de alvo, as entradas, tudo da VAX. Quem é membro Tor tem visto lives eu fazendo, inclusive amanhã, sábado, tem outra live específica para membros Tor. Se você ainda não é, inscreva-se aí agora como membro Tor, cara, vale muito a pena, porque só o tradezinho que a gente mostrou aqui de AVAX, quando a gente tava nessa região aqui atrás, cara, só esse tradezinho aí já deu uma alta de 45% no dinheiro de quem pegou a ideia. E se não alavancou, se alavancou ainda foi muito maior. Marcamos aqui a ponta da xícara, fizemos tudo o dever de casa. E a VAX foi lá e deu esse presente para todo mundo. Outra que também deu presente e se comportou muito bem, olha só, também outro trade que nós havíamos mencionado, que depois que ela rompeu, que ela retestou aqui, abriu entrada aos 2,60 e ontem ela chegou a buscar 26%. Ainda está com 20% de alta e rompeu o alvo dos 3 dólares e 10 centavos que a gente tinha traçado aqui anteriormente. Então mais um que foi show de bolation. Outro que nós havíamos mencionado aí, após esse reteste aqui, foi a ADA Cardano, e a ADA deu a alta, não deu ainda a que a gente queria, mas rompeu os 90 centavos aqui e ainda deu 10% de alta no dia de ontem para quem pegou esse tradezinho, mesmo sem alavancagem nenhuma, ok? Ponto da ADA agora, ela tem os 90 centavos como segurança principal, ou esse suporte que agora está nos 85 centavos. Caso ela caia disso, ponto de entrada para quem gostaria, os 76 centavos aqui, ok? Essa fibozinha de 0,5 aí. Falamos da Hyper Liquid aqui. Quase que ela batia os 62, que era o nosso alvo aqui, quase batia, chegou a 59,48, ok? E tá indo também, show de bola, está a Hyper Liquid aqui, ok? Ó, traçado pela FIBA, tá vendo? A 1,61 de FIBO, ela foi lá, quase topou na cabeça, chegou a 59 e deu também muita oportunidade pra galera aí, ok? Deixa eu ver SUI. Como tá a SUI? SUI também quase bate o alvo dos 4,05, chegou a 3,97 aqui. Também deu uma boa oportunidade depois desse reteste que a gente mostrou lá para os membros. Tudo isso, gente, a gente mostrou para os membros, entendeu? Tem 2 sábados
que a gente está trazendo esses trades, esses detalhes, essas oportunidades para os membros do canal. Inclusive, quem é membro do canal e assistiu, deixa aí no comentário que você assistiu para poder incentivar os outros a ter um conteúdo de qualidade sendo membro do canal, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa. Eu acho que o ponto principal agora, hoje é sexta-feira, para esse final de semana, o que a gente tem que olhar principalmente é para o Bitcoin, ok? Esse é o ponto principal. Eu nem adianto olhar tantas outras coisas, o foco principal seu tem que estar aqui no Bitcoin, ok? Ele perdeu o meio do nosso canal e ele sim, ele pode vir buscar aqui. Tchau, filho. Ele pode vir buscar essa região. Ó, ele está sustentado exatamente na linha vermelha, que é o 116,43 aqui, que a gente já havia passado anteriormente. Faça um teste, compare esse gráfico com o gráfico de vídeos passados. É o mesmo gráfico. Por isso que eu digo que eu não gosto de apagar as linhas, porque isso me garante a tranquilidade de um estudo, se deu certo ou não. Se deu certo, eu continuo utilizando esse estudo. Se não deu certo, vamos aprimorar e melhorar ainda mais o nosso estudo. Mas agora, então, a zona que a gente tem que ficar de olho, neste caso aqui específico, é a volta do Bitcoin, a perca dessa região e a volta para essa região dos 115 aqui, que temos esse suportezinho da linha verde para segurar. Se segura nesse dos 116,500, melhor ainda. A tendência é voltar acima do meio desse canal de alta, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer a vocês, gente, aproveite a promoção que tá no Redot Pay naquele nosso cartão, cara. É simples de você fazer esse cartão do Redot Pay. Eu nem acerto aqui o Redot Pay aqui. É simples de você fazer esse cartão. Você paga aqui, deixa eu ver aqui, cartão. Ó, você paga apenas $5, $7 pelo cartão usando o nosso cupom que tá aí. E o melhor, você ganha $5 grátis. Então esse seu cartão vai sair, sei lá, é um cartão virtual. Ele sai por $2, $3. E hoje, dentro do Redot Pay, se você coloca o USDT em stake lá, você além de poder usar esses USDT, você ganha cashback. Entendeu? Então, tipo assim, fez uma pool de liquidez. Inclusive, eu nem mostrei as pools, né? Mas sei lá, fez uma pool de liquidez aqui, na Orca, por exemplo. Olha, tenho 40 doletas aqui agora para retirar na Orca. Aqui, ó, tem um Pend Yield 40,66. Fez uma pool aqui, retira em Solana ou em USDC, joga lá para o Redot Pay e coloca em stake. Ao colocar em stake, você vai tá ganhando uma porcentagem e o melhor, tudo que você gastar, você vai estar com 1%, se eu não me engano, de cashback. Então, cara, aproveita, porque o Redot Pay está dando a melhor oportunidade e não tem informação para o rei da selva. Não tem. Você fica livre. Você quer gastar 10 mil, você pode. Você quer gastar 50 mil, você pode. Não tem IOF. Então, cara, não tem hoje coisa melhor para poder você entrar e ter o seu cartão de cripto para usar. Eu vou deixar os links aí na descrição, porque entrando através do nosso link, você ganha 5 doletas aí para poder gastar depois que adquirir o seu cartão digital. Ele tem cartão físico também. Só que o cartão físico custa um pouco de dinheiro, mas vai custar, por exemplo, $70, mas você vai poder utilizar por 3 anos, sem problema de anualidade nem nada. Então também tem gente que prefere o cartão físico, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, boa sexta-feira a todos. Deus abençoe a você que está aí, a sua família. A gente se vê no próximo vídeo.